Olá, meus amores que me seguem aqui pelo meu canal do YouTube, né? Agradeço demais a todos vocês que estão acompanhando o nosso projeto Sexta-feira 10 e dando continuidade a essa ideia de me desmistificar, de simplificar a perspectiva do controle de constitucionalidade no sistema brasileiro. Como prometido do nosso projeto Sexta-feira 10, nós estamos chegando à metade do nosso projeto. Hoje é a nossa quinta aula, o nosso quinto encontro dentro desse projeto que foi pensado para liberar conteúdo de forma acessível, simplificada, para que você consiga entender o controle de constitucionalidade sem grandes dificuldades, né? Para que a gente possa compartilhar experiências no nosso projeto Sexta-feira 10. Nós estamos chegando à metade do nosso projeto e se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho da notificação e continua acompanhando com a gente, né, para as próximas sextas-feiras. E tem vídeo novo no canal toda sexta-feira. Após encerrarmos o projeto Sexta-feira 10, retomamos com muitos outros conteúdos aqui no canal da professora Ana Priscila. Então, se você não segue ainda o nosso canal, segue o nosso canal, ativa o sininho das notificações, né, deixa seu comentário que eu vou ter o maior prazer de responder a todos e todas vocês. Continuando o nosso projeto Sexta-feira 10, né, a nossa quinta aula de hoje tem como tema a ação direta de inconstitucionalidade. E aí vamos começar o nosso debate sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Qual é o intuito? Para que serve uma ação direta de inconstitucionalidade? A gente já discutiu nas nossas aulas anteriores a perspectiva relacionada à importância do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é um dos filtros de preservação da supremacia constitucional. É um dos elementos de estabilização do texto constitucional, como bem classifica o professor José Afonso da Silva. Então, a nossa Constituição, ela se mantém viva, ativa, do ponto de vista dos seus valores da supremacia constitucional, porque nós vamos ter dois elementos de estabilização desse texto. Um deles é as emendas constitucionais, na realidade são as emendas constitucionais, que é aquele núcleo da imutabilidade relativa, ou seja, uma Constituição rígida, como é a Constituição brasileira, ela só pode ser alterada a partir de um instrumento específico, que são as emendas constitucionais. E existem limitações quanto ao procedimento, né, quanto à legitimidade e quanto ao conteúdo, né, dos assuntos que podem ser tratados via uma emenda constitucional, especificamente levando em consideração as limitações materiais previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 1988. Para além disso, nós temos um outro instrumento de estabilização desse texto constitucional. Esse outro instrumento é o controle de constitucionalidade. E nos nossos encontros anteriores, nós já vimos que o controle de constitucionalidade no Brasil, em 1988, ele foi ampliado, né? E a gente tem uma democratização da perspectiva do controle de constitucionalidade no controle de constitucionalidade difuso, que foi o objeto do nosso encontro anterior, e nós tivemos uma ampliação do controle de constitucionalidade concentrado, via as ações do controle de constitucionalidade concentrado também nessa Constituição de 1988, ampliando o número de ações e ampliando os legitimados, aquelas pessoas que podem ingressar com uma das ações de controle de constitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal. Na nossa quinta aula de hoje, o objeto de discussão será a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade. Primeira coisa que a gente tem que entender relacionada à ação direta de inconstitucionalidade são os seus fundamentos legais. Então, a ação direta de inconstitucionalidade tem como fundamento o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição de 1988, e é importante a gente entender que a ADIM ela tem uma legislação específica, que é a Lei 9868 de 1999, que estabelece todas as diretrizes da ação direta de inconstitucionalidade, o procedimento, os prazos, a perspectiva recursal. Então, tudo relacionado à ADI, né, vai estar prevista na Lei 9868 de 1999, que vem aí estabelecer o procedimento de tramitação da ação direta de inconstitucionalidade, né, fazendo a regulamentação do artigo 102, inciso 1º, a linha A da nossa Constituição. É importante a gente entender também qual o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Presta atenção, a ação direta de inconstitucionalidade terá como objeto
uma discussão de lei ou ato normativo federal ou estadual que viola diretamente a Constituição de 1988. É importante a gente lembrar que o debate do controle de constitucionalidade concentrado no Supremo Tribunal Federal, em âmbito federal, só chega diretamente no STF, né, via as ações de controle, uma violação direta, imediata à Constituição de 1988. Então, o objeto da nossa ADI, da nossa ADIM, será uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que viola frontalmente, diretamente, a nossa Constituição de 1988. E quando a gente fala de lei ou ato normativo, são atos abstratos, né, de efeitos abstratos. Então, eu vou ter aí uma lei ordinária, uma lei complementar, uma proposta de emenda constitucional, uma emenda constitucional, uma medida provisória, um decreto legislativo. Eu posso ter uma lei delegada, atos de efeitos abstratos que vão ali diretamente violar a Constituição de 1988. Seja essa lei ou esse ato normativo sendo federal ou sendo estadual, que vai violar imediatamente a nossa Constituição Federal. Uma outra coisa importante relacionada à ação direta de inconstitucionalidade são os legitimados. No nosso primeiro encontro aqui, na abertura do nosso debate da sexta-feira 10, eu disse que nessa Constituição de 1988 nós tivemos uma ampliação das pessoas que detêm legitimidade para ingressar com as ações do controle de constitucionalidade abstrato no Supremo Tribunal Federal. Então, em 1988, nós ampliamos o rol de legitimados e os legitimados para propor as ações do controle de constitucionalidade, ADIM, ADC, ADPF, ADIM por omissão. Esses legitimados, eles são apresentados no artigo 103 da Constituição de 1988. O artigo 103 da nossa Constituição vai dizer: pode propor ação de inconstitucionalidade ou ação de constitucionalidade, e esses mesmos legitimados são para ação direta de inconstitucionalidade por omissão e para a ADPF, esses 9 legitimados previstos no artigo 103. Então, presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, procurador-geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Presta atenção em relação aos legitimados. O artigo 103, ele disponibiliza 9 legitimados. Desses 9 legitimados, 3 deles vão ter que demonstrar um requisito específico na petição inicial da propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Né? Esses 3 legitimados, eles são legitimados especiais, que a gente chama. Legitimados que precisam demonstrar pertinência temática. O que é essa pertinência temática? É que o objeto tratado naquela ação direta de inconstitucionalidade tem que ter correlação com a atividade que eles desenvolvem. Então, dos 9 legitimados, 6 são legitimados universais. O que são legitimados universais? Por serem essas pessoas, já podem propor a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sem precisar demonstrar qualquer tipo de requisito. Então, o presidente da República pode propor a ADIM sem demonstrar qualquer tipo de requisito especial. Mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, são todos legitimados universais. Por serem quem são, já podem propor diretamente, sem demonstrar nenhum requisito específico para demonstrar sua legitimidade, a ação direta de inconstitucionalidade no STF. Inclusive, é importante entender que o artigo 103, inciso 8, vai falar de partido político com representação no Congresso Nacional. Significa dizer que se aquele partido político tiver um único representante, seja na Câmara ou seja no Senado, ou só na Câmara ou só no Senado, um único representante, este único detém legitimidade para entrar
com a ação direta de inconstitucionalidade diretamente no STF. Então, muita atenção a este debate. Quanto os 3 legitimados que detêm pertinência temática, aí a gente vai ter que ter uma atenção. Esses 3 legitimados são mesa da Assembleia Legislativa e mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses 3 legitimados são legitimados especiais. E, ao ingressarem com a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, precisarão abrir um tópico na petição inicial para demonstrar, comprovar o requisito da pertinência temática. Ou seja, eles precisarão demonstrar que o objeto tratado, impugnado naquela ação direta de inconstitucionalidade, tem correlação com a atividade que eles desenvolvem, seja o governador do Estado ou do Distrito Federal, seja a mesa da Assembleia Legislativa dos Estados ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, seja a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, esses 3 legitimados vão precisar demonstrar na petição inicial o requisito da pertinência temática, fazer prova que o objeto discutido naquela ação direta de inconstitucionalidade tem correlação com a atividade que eles desenvolvem, para assim demonstrar, né, e comprovar o requisito da pertinência temática e serem aceitos como legítimos para ingresso daquela ação direta de inconstitucionalidade. Então, muita atenção a esses três legitimados que precisam demonstrar o requisito da pertinência temática. Uma outra questão importante relacionada à nossa ação direta de inconstitucionalidade diz respeito especificamente à petição inicial. O artigo 3º da Lei 9868, né? O artigo 3º da Lei 9868 de 99, que pese aqui, se vocês estejam vendo no slide 2013, está errada, é 99. O artigo 3º da Lei 9868 de 99 estabelece que a petição inicial ela tem que fazer prova da legitimidade, né? E que a petição inicial ela pode ser indeferida de plano pelo relator quando demonstra que essa petição inicial ela é inepta, ou ela não tem um fundamento, ou ela é manifestamente improcedente. Quando se ingressa com ação direta de inconstitucionalidade, com a petição inicial, e o relator recebe, e ele indefere de cara essa petição inicial, em razão dela ser inepta, em razão dela não estar fundamentada, ou de ser manifestamente improcedente, dessa decisão especificamente que nega, né, dessa decisão especificamente que indefere a petição inicial, né, da ação direta de inconstitucionalidade, dessa decisão do relator cabe agravo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa é a previsão do artigo 4º da Lei 9868 de 1999. Mais uma vez, eu reitero, vocês estão vendo 2013, mas foi erro de digitação, é 99. Aqui, inclusive, no início da fundamentação está certa, Lei 9868 de 1999. Então, desconsiderem a observação que vocês estão vendo, que é Lei 9868 de 1999. Muita atenção, tanto ao artigo 3º quanto ao artigo 4º da legislação que estabelece, né, os requisitos da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade. Uma outra questão que a gente precisa ficar muito atentos e atentas é em relação ao quórum. Quando a gente fala da ação direta de inconstitucionalidade, a gente precisa observar 3 quórums. Vai existir um quórum para deliberar. O que é o quórum de deliberação? É para iniciar a apresentação daquela ADIM na votação, na sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, o quórum para deliberar e para colocar na mesa, né, para iniciar o julgamento de um ADIM no Supremo Tribunal Federal, o quórum de deliberação é 8 ministros. 8 ministros precisam estar presentes naquela sessão ali, que vai julgar aquela ADIM, para que se inicie o processo de deliberação, de análise da ADIM. Então, dos 11 ministros, 8 ministros precisam estar presentes na sessão para começar o debate de apreciação da ADIM. É o que a gente chama de quórum de deliberação. Para dizer se aquela norma ela é inconstitucional ou constitucional,
o quórum vai ser o quórum de 6 ministros, o quórum de maioria absoluta, 50% mais um. Dos 11 ministros, se 6 ministros se pronunciar a favor da inconstitucionalidade daquela norma, foi atendido o quórum de decisão. Então, para se pronunciar acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de uma norma, o quórum de julgamento da ADIM é maioria absoluta. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal se posicionando acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de uma norma, quórum de maioria absoluta. E a gente ainda tem o quórum para deferir os efeitos. Em regra, os efeitos de julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, de um ADIM, são efeitos erga omnes, vinculantes, ou seja, vincula todas as estruturas da administração pública direta e indireta, do poder executivo, do poder judiciário. O único poder que não se vincula é o poder legislativo, porque o poder legislativo ele atua como poder reformador da Constituição. E a regra é que o efeito deflagrado com o julgamento da ADIM seja o efeito ex tunc, retroage ao status quo ante, retroagem à origem. Só que, diante de uma circunstância de segurança jurídica ou de grave comprometimento do interesse nacional, do interesse social, é possível que haja a modulação de efeitos. Para se modular os efeitos de uma decisão em sede de ADIM, é necessário que 8 ministros concordem com a modulação. Então, o quórum para modular os efeitos de uma ação direta de inconstitucionalidade é o quórum de 2/3, ou seja, 8 ministros precisam votar acerca da modulação de efeitos, para dar efeitos ex nunc, ou seja, da publicação daquela decisão para frente, ou efeitos para o futuro, quando o Supremo Tribunal Federal ele vai fixar uma data no tempo e é a partir daquela data que aquela decisão começa a produzir efeitos no mundo real. Então, muita atenção a esses 3 quórums. Muita atenção ao artigo 22, ao artigo 23 e o artigo 24 da Lei 24 e 27 da Lei 9868 de 1999, que é a lei da ADIM e da ADC. Ou seja, para iniciar a sessão de deliberação, de discussão sobre aquela ADIM, precisa estar 8 ministros presentes na sessão. Para julgar, analisar o mérito e deferir se aquela norma é constitucional ou inconstitucional, quórum de maioria absoluta. 6 ministros se pronunciando, atende o quórum para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela norma. E para analisar a aplicação da teoria da modulação de efeitos e modular os efeitos de uma decisão em sede de ADIM, basta termos o quórum de 8 ministros, ou seja, o quórum de 2/3. 8 ministros precisam concordar com a aplicação da teoria da modulação de efeitos para que naquela ADIM possa ser dado efeitos ex nunc ou efeitos para o futuro. E aí, muito importante, é exatamente a discussão de modulação de efeitos, né, prevista na Lei 9868, nos artigos 27 e 28 da Constituição de da Lei 9868 de 99. E especificamente o artigo 27. O artigo 27 da Lei 9868 de 99 estabelece a possibilidade de modificação dos efeitos do julgamento de um ADIM. Em regra, os efeitos são ex tunc, erga omnes e vinculantes. Ou seja, na hora que o Supremo Tribunal Federal julgar procedente um ADIM para dizer que aquela lei é inconstitucional, a regra é que os efeitos dessa decisão sejam ex tunc, retroaja à origem, retroaja ao status quo ante. Mas, diante dos requisitos de segurança jurídica e de excepcional interesse social, é possível se aplicar a teoria de modulação de efeitos, nos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Se os ministros se depararem com a situação que aquela decisão que vai ser declarada a inconstitucionalidade de uma norma pode causar um grave comprometimento à segurança jurídica,
ou um comprometimento ao excepcional interesse social, é possível se modular os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade, para que esta decisão seja dada efeitos ex nunc, ou seja, aquela decisão ela começa a valer da publicação para frente, ou efeitos para o futuro. O Supremo Tribunal Federal fixa uma data no tempo e a partir daquela data é que aquela decisão começa a produzir efeitos na realidade social. Para se deflagrar, se deferir, né, e se aplicar à teoria da modulação de efeitos, é necessário que se tenha o quórum de 2/3, ou seja, 8 ministros dos 11, 8 ministros precisam concordar com a aplicação da teoria de modulação de efeitos para modular os efeitos daquela decisão judicial em sede de ADIM, para dar efeitos ex nunc ou efeitos para o futuro. Então, mais uma dica, muita atenção, marca aí na sua lei, na Lei 9868 de 99, o artigo 27 da lei que estabelece a modulação de efeitos. E aí, uma outra coisa importante é que os efeitos dessa ADIM, eles são vinculantes. Eles vinculam toda a estrutura do Poder Judiciário, o Poder Executivo, a administração pública direta e indireta, estadual, federal e municipal. O único poder que não se vincula é o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo ele atua como poder de reforma, como poder reformador, e pode reformar a Constituição em contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, muita atenção também ao artigo 28 da Lei 9868 de 99. Marque aí na sua lei, artigo 27 e artigo 28. Muita atenção à extensão dos efeitos, à vinculação e à possibilidade de modulação de efeitos no caso da ação direta de inconstitucionalidade. Uma outra questão, né, importante dentro desse debate é que o julgamento de um ADI tem um efeito dúplice, ou seja, se de repente um dos legitimados entram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e nessa ação direta de inconstitucionalidade o Supremo julga a improcedência dela, para dizer que aquela norma é constitucional, então o Supremo vai declarar a constitucionalidade daquela norma, julgando improcedente a ADIM. E se de repente o legitimado entrar com a ADC, que a gente vai ver, né, no nosso próximo encontro, uma ação declaratória de constitucionalidade, para que o Supremo diga se uma norma ela é constitucional, e o Supremo julga improcedente essa ADC, né, significa dizer que o Supremo está se pronunciando acerca da inconstitucionalidade da norma. Então, tanto a ADIM quanto a ADC são ações que vão ter efeitos bivalentes. A depender da procedência ou improcedência, o Supremo vai se pronunciar acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade daquela norma. Então, muita atenção também a esse debate. Uma outra coisa importante é que quando o Supremo julga o mérito de um ADIM, ou seja, profere a decisão dizendo que aquela norma é inconstitucional, dessa decisão só cabe embargos de declaração, com o objetivo exatamente de aclarar, sanar a omissão, a contradição ou a obscuridade. Né? Dessa decisão só caberá embargos de declaração e também não cabe ação rescisória para fins ali de reabrir a decisão, não cabe ação rescisória e essa previsão está no artigo 26 da Lei 9868 de 99. Prestem atenção, é importante fazer a leitura completa e marcar os trechos importantes da Lei 9868 de 99, que estabelece todo o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, regulamentando aí o artigo 102, inciso 1º, né, a linha A da Constituição de 1988. E aí eu trouxe uma questãozinha para a gente responder, exatamente para saber se vocês, né, pegaram o espírito da ação direta de inconstitucionalidade. É uma questão recente, que foi objeto de um concurso público agora, em 2021, e a gente vai ver ela agora aqui na tela. Então, como vocês estão vendo aí na tela, Banca e DIB, né, foi o concurso do Cresce, que caiu agora em 2021, e caiu a seguinte questão. O presidente da República e um governador de estado propuseram
em conjunto, uma ação direta de inconstitucionalidade, sem a demonstração da pertinência temática. O ministro relator, entretanto, indeferiu liminarmente a ADI sobre a alegação de que ambos são legitimados especiais e deveriam comprovar o efetivo interesse na causa. Nesse caso, com base na jurisprudência consolidada do STF, é correto afirmar: letra A, apenas o presidente precisa comprovar o interesse na causa. Letra B, o governador precisa comprovar o interesse na causa. Letra C, ambos precisam comprovar o interesse na causa. E letra D, nem o presidente nem o governador precisam comprovar o interesse na causa. Qual a questão que vocês marcariam? Qual é a resposta certa? Vamos prestar atenção. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em conjunto, presidente da República e governador do estado, e o ministro relator indeferiu essa ADIM, dizendo que ambos teriam que comprovar a pertinência temática. E aí eu pergunto, será mesmo que ambos são legitimados especiais? Quem detém legitimidades especiais dos 9 legitimados do artigo 103 da Constituição? Mesa da Câmara do Distrito Federal e mesa da Assembleia Legislativa dos estados, governador de estado e governador do Distrito Federal, entidades de classe e sindicatos, né, de âmbito nacional. Então, qual é a resposta dessa questão? Letra B. O governador apenas é quem detém legitimidade especial. Só o governador é que precisa demonstrar pertinência temática. O presidente da República, por ser quem é legitimado universal. Não precisa comprovar o requisito da pertinência temática. Vamos voltar aqui para a nossa tela, que eu trago exatamente aqueles que precisam demonstrar pertinência temática. Só é a gente daqui dar uma olhada. Presidente da República, legitimado universal. Mesa do Senado, legitimidade universal. Mesa da Câmara, legitimado universal. Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, precisa demonstrar pertinência temática. Governador do Estado e governador do Distrito Federal, precisa demonstrar pertinência temática. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional precisa demonstrar pertinência temática. Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partidos políticos, legitimados universais. Então, dos 9, apenas 3 precisam demonstrar pertinência temática. Presidente da República é legitimado universal, não precisa demonstrar pertinência temática. Então, voltando à nossa questão, na realidade, só quem precisa, nessa questão, demonstrar pertinência temática é único e exclusivamente o governador do estado, né? Já que a ação foi proposta em conjunta pelo presidente e pelo governador, só quem tem que provar a pertinência temática é o governador do estado, porque o presidente da República é legitimado universal. Mais uma vez eu vou repetir, muita atenção ao artigo 103, os 9 legitimados e marquem os 3 que têm pertinência temática. Mesa da Câmara do Distrito Federal e mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, governador dos estados e do Distrito Federal, entidade de classe, né, e entidade sindical de âmbito nacional, que precisam demonstrar pertinência temática. Todos os demais são legitimados universais. Então, nessa questão aqui, a alternativa correta, letra B. Com isso, a gente vai se encerrando, né? Vai encerrando o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido as noções gerais da ação direta de inconstitucionalidade, tenham entendido o objeto da ADI. Muita atenção, o objeto da ADI é lei ou ato normativo federal ou estadual que viola frontalmente a Constituição de 1988 e recomendo a vocês a leitura bem pormenorizada e marcando da Lei 9868 de 99, que estabelece as diretrizes gerais e o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Eu espero que vocês efetivamente tenham entendido, que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ter o maior prazer
né, de responder. Se você não segue o nosso canal ainda, segue o nosso canal, ativa o sininho das notificações, que toda sexta-feira a gente tem vídeo novo, continuando o nosso projeto Sexta-feira 10. E a gente se encontra agora na nossa próxima sexta-feira, na nossa sexta aula, que terá como tema Ação Declaratória de Constitucionalidade. Né? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo, para quem está vendo aqui ao vivo, boa tarde, para quem vai assistir depois, boa noite, bom dia. E se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários para mim e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Beijos no coração de todos e todas vocês.